Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao Literanálise. Eu optei por fazermos um vlog para a gente conversar de uma forma mais dinâmica. Tô aqui totalmente sem maquiagem, no auge dos meus quarentinha, porque tô com o olho meio inflamado e aí o oftalmo pediu para não passar nenhum produto no rosto e pingando colírio, enfim. Então, assim, sem maquiagem, de cara lavada, para a gente conversar um pouco. Eu quero compartilhar com vocês as minhas leituras em andamento. Eu tenho outros 2 livros que eu li no Kindle que eu preciso fazer vídeo para o Literanálise. E eu li 2 amostrinhas no Kindle, adorei os livros e eles chegam hoje pela Amazon. Tô aqui contando os minutos para eles chegarem e eu poder compartilhar com vocês. Então vamos lá, compartilhando um pouquinho do meu dia, da minha semana e das minhas leituras. Hoje é segunda-feira, eu quero muito ir ao Centro Espírita tomar um passe. Tem um centro baseado, né, no kardecismo aqui perto de casa, eu gosto bastante de ir até lá. É lá, inclusive, que eu dou as cestas básicas, cestas de Natal, eles têm um trabalho voluntário bem bacana, mas o tempo tá fechando aqui em São Paulo, amanhecemos com um dia maravilhoso, sol, céu azul, mas agora tá fechando tudo. Eu não sei exatamente qual horário que essa chuva vai cair e se vai cair aqui, então não sei se eu vou ou não, mas se eu for também gravo um pouquinho aqui para vocês. Então, pessoal, o que eu tô lendo atualmente? Eu tô lendo A República de Platão, eu já tô no livro 2, mas sendo bem sincera, né, então li a introdução, li o primeiro livro, agora eu tô lendo o livro 2, já quase no final. Sendo bem sincera, é um livro muito mais lento do que eu imaginava. Eu li esse livro quando eu tinha, sei lá, uns 17 para 18 anos, eu estava cursando a faculdade de Direito. Então lá eu li O Príncipe, li, né, Montesquieu, O Espírito das Leis, li A República de Platão. Eu adorava a filosofia, eu gosto muito até hoje, né? Mas os livros são muito lentos. E não adianta a gente ler por ler, não é essa a minha proposta. Então eu tô lendo assim, bem devagar e volto e releio e tal. Então tá sendo uma leitura bacana, principalmente aqui foi uma indicação da professora Lúcia Helena Galvão. Ela é uma professora de filosofia, ela dá aula na Nova Acrópole, que é uma escola de filosofia que fica em Brasília, e ela também tem muitos vídeos aí no YouTube, vocês devem conhecer bem. Então ela indicou 10 livros, desses 10 livros eu peguei 5 que eu já tenho aqui em casa, 4 ou 5, para começar a ler, e aí o primeiro é A República. Aqui a gente já encontra desde o início um diálogo falando sobre o conceito de justiça, o que é melhor ser na vida, justo ou injusto, qual a perspectiva de quem diz que o injusto acaba se dando melhor do que quem procura ser justo, o conceito de justiça, como que isso é trazido para a nossa sociedade numa amplitude, no sentido de abarcar os nossos governos, as nossas estruturas, enfim. Então é um livro bem interessante, mas ele tem que ser lido, pensado, né? Então não é um livro para a gente ler tão rápido assim. E de fato, para mim, não está sendo uma leitura tão simples assim, tá? Os diálogos são longos, muitas vezes quando Platão retrata Sócrates pensando e trazendo o seu diálogo com as pessoas que estão ali com ele, para você acompanhar o que a pergunta está querendo trazer e o tipo de argumento não é tão simples assim, então uma leitura que a gente tem que fazer com bastante atenção. E aí, pessoal, o que mais eu tô lendo? Eu tô lendo um montão de coisas, tá? O meu filho, vocês sabem, o João tem 11 anos, ele acabou de passar para a 7ª série, né? Então esse ano ele começa a cursar a 7ª série. Bem novinho, ele era leitor ali junto comigo, sempre coloquei ele inserido no mundo dos livros, comprava livrinhos para ele e tudo mais, mas de um tempo para cá ele anda meio arredio com a leitura, e aí eu propus para ele que a gente começasse lendo o Harry Potter, né, os livros do Harry Potter, são um livro infanto-juvenis, fáceis de ler, ele adora os filmes, eu também, então, enfim, propus. Só que não engatou muito. E aí a gente tava, desde o final de semana passado, maratonando ali o Senhor dos Anéis, o Hobbit, tudo. E aí ele decidiu que ele quer ler O Senhor dos Anéis. Meu Deus, tem adulto que não lê, né, gente? Eu vou ser bem sincera.
Eu terminei A Sociedade do Anel, não dei continuidade quando eu comecei a ler o livro, mas eu também não quero desestimulá-lo. E aí fazer uma leitura acompanhada ajuda muito, porque onde ele tem dúvida eu posso ajudá-lo. Então eu tô lendo aqui no volume único e ele tá lendo no meu box, né, que o livro fica dividido em 3. E a gente tá no 3º capítulo da Sociedade do Anel, então bem no comecinho, mas é um livro que eu combinei com ele, da gente ler todo dia um pouquinho e terminar até o fim do ano. Então é uma leitura que vai longe. Daí, pessoal, eu tô lendo da Annie Ernaux, A Escrita como Faca e Outros Textos. Eu tenho alguns livros da Annie Ernaux, mas não tenho todos que já foram publicados no Brasil, mas eu tenho alguns, Os Anos, O Acontecimento e tal. Mas eu optei por começar por esse livro aqui, pela não ficção. Eu tô gostando bastante, eu li até a página 58, então eu tô na parte da entrevista que ela deu pro Frédéric Janet, não sei se fala assim. E é uma entrevista muito interessante porque a gente acompanha uma escritora que sempre teve uma perspectiva sobre sua escrita de forma muito contundente, quer dizer, uma escrita forte, uma escrita que ela queria nominar as coisas do mundo que não fossem apenas individuais, mas que fossem coletivas. Ou seja, aquelas situações, aqueles sentimentos que cada um de nós sentimos e que isso faz parte do coletivo, quer dizer, todos nós, em algum momento da vida, compartilhamos esse tipo de situação ou de sentimento. Então, a visão dela é usar a escrita nesse sentido, e ela vem contando pra gente como que ela foi, ao longo do tempo, experimentando diversos tipos de escrita e, claro, chegando ao seu jeito de escrever tão peculiar que rendeu o Nobel para ela. E aí a gente tem, né, o repórter e escritor Frédéric Janet, fazendo as perguntas e falando, olha, o seu estilo de escrita tão afiado, tão direto, tão cortante, foi sempre assim, era para ser assim? E muitas vezes a gente se surpreende quando ela diz, olha, eu sozinha não percebo a minha escrita dessa forma. E aí ela vai explicando e eu tô achando incrível esse livro aqui, que obviamente quando eu terminar de ler, a gente vai conversar sobre ele. E aí, gente, eu tô lendo também, mas assim, bem a conta-gotas mesmo, esse tijolão aqui, que é a biografia do Fernando Pessoa. Então, ali, 1 ou 2 vezes por semana, eu avanço um pouquinho nessa biografia, eu tô na página 97, tô gostando bastante, mas vocês sabem que eu tenho uma certa dificuldade com biografias. Não consigo me interessar tanto pelos fatos, os anos, os acontecimentos da vida das pessoas. Pelo menos não em forma de biografia. Eu gosto muito de autobiografias, de livros de memória, e eu vou explicar para vocês por quê e qual a diferença na minha opinião. Aqui a gente tem um profissional que pesquisou sobre a vida do Fernando Pessoa, e pesquisou muito bem, e foi escrever tudo que ele descobriu para nos ajudar a conhecer Fernando Pessoa melhor. E é um livro muito bom, tá, gente? Eu tô gostando da biografia. Agora, quando a gente tem um livro de memória, uma autobiografia, enfim, você tem a pessoa relatando a sua história. Um relato em primeira pessoa nunca é 100% confiável, a gente sabe disso. E aí a gente tem a Bibi, gente. E a gente tem, ela adora passar na frente. E aí a gente tem a questão da pessoa que vai, Bibi, sai. A gente tem o fato da pessoa começar a refletir sobre a sua própria história. E esse processo é muito interessante de acompanhar. Então, por mais que uma autobiografia ou que uma autoficção, enfim, ela não traga exatamente a verdade, é algo que me interessa muito pelo processo psicológico que está inserido nisso. A gente sabe que, por exemplo, o Freud falava da cura pela fala, então quando você conta os seus processos psicológicos,
Quando você conta a sua vida, por exemplo, você está criando uma narrativa na perspectiva que você viveu e sentiu. Não que seja verdade, muitos processos a gente conta de uma forma e foram vivenciados de outro. Se você perguntar para outra pessoa que estava inserido naquele contexto, vai contar de outra forma, mas é exatamente isso que me encanta. Como que a pessoa inserida dentro de um determinado cenário ou numa etapa de sua vida, como que ela processou internamente tudo aquilo e como que ela monta a sua narrativa. E esse é um processo que Freud, ressaltava muito, e Jung também, que são duas correntes de psicologia que vocês sabem que eu gosto muito e que inclusive um dos livros que eu tô esperando chegar tem a ver com isso. Então daqui a pouquinho eu volto mostrando um pouco mais de coisas para vocês. Então, pessoal, os 2 livros chegaram. Queria mostrar para vocês chegando, mas o João tinha uns materiais de escola também, e aí ele foi correndo pegar e não deu para gravar. Mas enfim, os 2 livros são Meu Coração Diz Teu Nome, da Cris Lisboa. É um livro bem curtinho, sai pela editora Rocco. São menos de 130 páginas e é um livro que eu imagino que eu vou ler rápido porque tem páginas que só tem uma frase. Mas é um livro que eu já comecei a ler. Eu fui na livraria e peguei esse livro, dei uma folheada lá, depois li também uma pequena amostra no Kindle e, enfim, eu vou ler aqui para vocês e vocês vão me dizer se interessa ou se não interessa. Para mim, pelo menos, assim, foi muito bacana. Antes de entrar no coração de alguém, é preciso tirar os sapatos, passar as mãos na sola dos pés para afastar pedrinhas, poeiras, pedacinhos de algo, estilhaços de vidro. Porque quando se vai embora, o que se levou fica lá. E é verdade que o imperceptível grão se transforma em pérola, mas até que aconteça, a ostra sente muita dor. Então, gente, a Cris Lisboa é uma autora nacional contemporânea que eu não conheço, eu vou conhecê-la através desse livro aqui, mas me parece que é um livro que vai falar muito sobre essa questão da responsabilidade afetiva, que é algo que a gente fala muito pouco sobre esse assunto hoje em dia, E que, na minha opinião, é algo extremamente importante. E o outro livro é este aqui, a Trilogia de Copenhagen, que é um livro que eu já vi que muitos amam, outros odeiam, e viva a democracia, que bom que cada um pode ler, tirar suas conclusões e falar abertamente sobre isso. Mas como eu falei agora há pouco para vocês, eu tendo a gostar muito desse tipo de livro. É uma autora que a gente não conhece no Brasil? Sim, uma pessoa que eu vou ter que pesquisar sobre, tá hypada lá fora, e sempre que tem algum autor que fica muito hypado, muitos jornais falando sobre tudo, a gente sabe que tem muito marketing aí também. Mas, como eu disse, esse tipo de livro me interessa muito de entender como que a pessoa refletiu os vários momentos e situações da sua vida, por que determinados momentos marcaram mais que outros e como ela conta a sua própria narrativa no sentido de ter um aprofundamento do seu processo psicológico. Até porque muito da nossa cura acontece através da fala, seja ela, a fala mesmo, pela escrita, enfim. Então, a forma como a gente conta a nossa narrativa fala muito da gente, ainda que não estejamos sendo 100% sinceros, e acho que dificilmente a gente é 100% sincero com tudo, ainda que esse seja um processo inconsciente, Talvez a gente não faça de propósito, mas é inconsciente. E muito disso, gente, está conectado à questão de que a nossa verdade não é a verdade. E aí eu vou indicar 2 livros para vocês. Gente, eu tô meio assim, Vocês já estão cansados de me ouvir falar de um montão de livro? Mas enfim, o Milodinov é um autor que eu gosto muito e ele tem 2 livros que eu indico que provam que a nossa verdade não é a máxima verdade e como o nosso cérebro, ele preenche lacunas com aquilo que ele quer, que é O Andar do Bêbado e Subliminar. Então, pessoal, a gente vai encerrar então o vlog conversando sobre esse livro incrível que chegou ontem
Eu li ele todinho ontem e fiquei assim super ansiosa de vir aqui conversar sobre ele com vocês. A Cris Lisboa é uma autora que eu não consegui entender muito sobre a vida dela, o histórico dela, talvez porque a própria autora queira dessa forma. Então, o livrinho sai pela Rocco e a gente tem aqui na quarta capa muito pouco sobre a autora, né? Escreve sobre amor e outros demônios, é autora de obras como Bilíngue Tem um Coração que Faz Barulho de Água, que foi publicado no Brasil, Espanha e Portugal. E aí fala um pouquinho, né, da história dela como escritora, mas pouquíssima coisa. Eu dei um Google ali no nome da autora e a encontrei no LinkedIn, o que me surpreendeu bastante, porque não é muito comum nós encontrarmos escritores e pessoas do meio editorial no LinkedIn. Gente, o LinkedIn, para mim, é a minha maior rede social. Eu tô no LinkedIn todos os dias, porque eu sou uma profissional de recursos humanos, então eu tô o tempo todo procurando candidatos para as empresas, tô apoiando profissionais que querem crescer nas suas carreiras, que querem, enfim, uma recolocação, querem crescimento. Então, o LinkedIn para mim é diário, né? Eu assim, escorrego muito ali no Instagram, ainda tô aprendendo a lidar com o Instagram, tô fazendo alguns testes ali até poder me fixar no conteúdo que eu quero propor ali, mas o LinkedIn para mim é algo diário e não é, como eu disse para vocês, tão comum assim a gente encontrar escritores, pessoas do meio editorial no LinkedIn. Eu fiquei muito feliz de encontrá-la lá. Então, o que eu descobri ali no LinkedIn? Que ela tá no Rio Grande do Sul, me parece que sim, nascida lá, formada pela Federal do Rio Grande do Sul, não sei exatamente em que, e que ela é professora, escritora e dona da própria empresa, que me parece que aonde ela dá aulas e discute sobre escrita e outras coisas. Então é uma autora que me parece que por vontade própria não tá abrindo tanto da sua vida, e eu acho que isso é muito bacana, na medida em que a gente não coloca a figura dela na interpretação do texto. O que eu quero dizer com isso? É muito comum, às vezes, a gente ler sobre o autor e isso já trazer pra gente uma certa percepção, um certo... não saberia dizer agora, gente, perdi a palavra, mas, enfim, uma certa percepção sobre o texto por causa da figura que o escreveu. E ela fica bem distante disso, eu achei uma coisa bacana. Vamos lá, é o meu primeiro contato com a Cris Lisboa, eu não li nenhuma outra obra dela, fiquei com bastante vontade e já posso dizer para vocês que amei o livro. É um livro bem fininho, são 123 páginas, mas algumas páginas a gente tem pouquíssimo texto. Por exemplo, aqui a gente só tem, né, uma frase. Duas frases, né? Mas enfim, é algo bem rápido de ser lido, mas não se enganem, tá vendo? Ó, tem muitas páginas com pouquinho texto. Mas não se enganem, porque embora o conteúdo seja curto, ele é bastante profundo. Então aqui a gente vai ter uma moça que a gente não sabe o nome. Então é um texto em primeira pessoa, onde ela vai contando ali um pouquinho do nascimento dela, que obviamente ela deve ter ouvido através dos pais, e como que é o nascimento dela com a irmã. Então são gêmeas, né? Nascem as duas ali. A irmã é Otávia e essa nossa personagem principal, que também é o narrador da história, a gente não sabe o nome. Então, o que acontece aqui é que a nossa narradora, ela nasce igualzinha à irmã, elas são irmãs idênticas, né, gêmeas idênticas, mas a nossa narradora nasce com uma mancha no rosto. Então, são pequenos vasos de sangue que se unem ali num pedaço que vai do olho até quase a boca e deixa o rosto dela manchado. E aí, gente, a mãe não lida muito bem com isso e os pais passam ali durante a infância delas um grande período procurando médicos para curar aquela mancha. Então eles entendem que de repente aquilo é um problema de saúde, é um defeito, precisa ser curado. E aí eles vão de médicos em médicos até que de repente uma médica, Rosa Alegria, se eu não me engano, um nome bem peculiar, tem a coragem de dizer para eles que não tem nada de errado com a menina e que não tem como curar aquilo, porque não é uma doença.
E aquilo é muito pesado para os pais, tanto que as meninas demoram a ir para a escola, muito por esse medo da mãe de colocar as meninas no mundo, né, e sabendo de tudo que ia acontecer, ela tinha esse receio. A nossa narradora, ela conta que em casa eles eram alegres, eles almoçavam ali fora. O pai é dono de uma livraria. Então, ele lê muito para elas estão ali entre livros, é algo bacana, mas tem esse receio, principalmente da mãe, de deixá-las ir para o mundo até que num determinado momento ela não tem mais o que fazer, as meninas vão para a escola. E aí na escola, gente, todo tipo de bullying possível, né? Então você é uma bruxa, antigamente rasgavam o rosto da pessoa, riscavam a mancha, se não sangrasse, é porque era filha do demônio, tinha que queimar. E se sangrasse, não se sabe o que faria. Então, sabe aquelas coisas todas? A mulher é bruxa, ela veio marcada, você é isso, você é aquilo. Por ser diferente, por ter aquela mancha, a menina sofre muito bullying. E ela vai, ao longo do tempo, contornando tudo isso, ou de alguma forma lidando com isso, de um jeito que eu fiquei até bastante surpresa. Talvez eu não tivesse toda essa maturidade emocional para lidar com tudo aquilo. E ela vai lidando, né? Machuca ela, com certeza, muito mais a Otávia, a irmã, que bate nos amiguinhos, que vai para violência mesmo e acha que a nossa narradora deveria fazer a mesma coisa, mas a nossa narradora, ela é bastante passiva e ela vai tentando entender os amiguinhos, lidar com eles. Tem até um período, né, em que ela fala, poxa, eles são tão sem criatividade para me ofender, e aí ela e o pai criam um caderninho de ofensas mais criativas. Quer dizer, ela tenta, na medida do possível, levar aquilo ali meio que na brincadeira, e a irmã fica doida, ela bate nos amiguinhos e tudo mais. Chega num determinado momento que elas saem da educação básica e elas vão avançando, e aí elas se separam, cada uma numa sala. E aí a turma da irmã vai para uma viagem e tal, e ela fica sozinha na escola e chega um garoto novo. E ele vai se aproximando dela e de um jeito que faz ela pensar que ele não tem aquele nojo, aquele receio. Ela conta situações de professores que passaram lencinho de álcool na mão depois de encostar nela, né, com medo de pegar aquela mancha, uma coisa absurda. Mas esse rapaz, né, ali um adolescente, ele se aproxima dela aparentemente de coração aberto, sem nenhum receio, sem nenhum problema com a aparência dela. E aí vejam, gente, por mais que ela tenha tentado lidar com toda aquela situação de bullying da melhor forma possível, ela é sim uma pessoa que ela tem uma carência interna. Então, quando esse ser se aproxima, ela tá já com o coração muito aberto, né? E aí, num determinado dia, ela ouve, meio que sem querer, esse menino fazendo ali uma certa piada, né, em relação a ela, e dizendo que a irmã, que se ele tivesse que escolher, com certeza seria pela irmã, que não tem mancha nenhuma. E aí, como que ela vai processar toda essa dor, né, de alguém que se aproxima aparentemente diferente de tudo aquilo que ela vivenciou, para depois, no final das contas, ser algo pior do que ela já tinha vivido, porque ela se abriu e ela foi traída, né? Então, assim, é um livro muito doloroso da gente acompanhar, e um livro que, a gente pode dizer, puxa, mas tem tantos livros falando sobre bullying por aí, esse não seria mais um livro? Na minha opinião, não. Por quê? Porque a Cris Lisboa, ela fala muito dessa questão do que se sofre através desse bullying, mas ela puxa muito para o ser humano. Você que tá aí me lendo, ou você que por alguma razão vai ter contato com esse tipo de conteúdo, por que você não tem mais responsabilidade emocional com as pessoas que cruzam o teu caminho e que você tá lidando no dia a dia? Então, assim, gente, eu achei excelente a pegada dela nesse livro aqui. Eu vou ler um pedacinho aqui atrás, que eu acho que até eu já li, mas se eu li, me perdoem, porque eu já esqueci. Antes de entrar no coração de alguém, é preciso tirar os sapatos, passar as mãos na sola dos pés para afastar pedrinhas, poeiras, pedacinhos de algo, estilhaços de vidro. Porque quando se vai embora, o que se levou fica lá. E é verdade que, imperceptivelmente, o grão se transforma em pérola.
Mas até que isso aconteça, a ostra sofre demais. Então, assim, é esse fato da gente minimizar a nossa responsabilidade emocional em relação ao outro. E a gente passa pelo mundo como um trator atropelando as pessoas, sabe? A gente faz isso no trabalho. Então, eu quero crescer, eu vou atropelando os outros e o que importa é o sentimento delas. A gente faz isso no dia a dia, numa coisa simples, na fila que a gente acha que tem que ser atendido na frente de todo mundo. Então a gente vai passando pelo mundo sem responsabilidade emocional. E ela faz um grande chamado pra gente refletir sobre isso aqui, na minha opinião. Então é um livro que eu amei, eu indico super pra vocês. Acho, e assim, uma escrita, gente, super poética, muito bacana mesmo. Eu fiz várias anotações aqui. E deixa eu ler um pedacinho para vocês entenderem um pouco. Na página 50, tá assim: me vi em você. Se você acha que isso é ter empatia, precisa rever com bastante urgência a sua capacidade de interpretação de texto. Porque, é uma pena, não existe gente feita de espelho. Sendo assim, se por acaso você mirar alguém e só conseguir perceber a si mesmo, saiba que sua alma é analfabeta, emocionalmente analfabeta, a ponto de sequer perceber que é egoísta. Aprender a ler pode levar a vida toda. Então, a gente achar que empatia é a gente olhar o outro e ver a gente mesmo, né? E ela dizendo aqui que, puxa, isso é um analfabetismo emocional. Então, gente, é um livro que eu gostei demais, eu deixo super a indicação para vocês aqui e resolvi encerrar o vlog com ele porque achei que valia muito a pena e fiquei assim meio desesperada para vir aqui falar com vocês porque eu amei demais. É isso, tenho Trilogia de Copenhague que eu vou ler e vou fazer um vídeo separado. Espero que vocês tenham gostado aqui desse vlog, dessa conversa um pouco mais descontraída. Não esqueçam de deixar o like, de comentar, de compartilhar, porque isso ajuda muito o Literanálise. Muito obrigada e até breve!